oração. Ainda temos alguns minutos antes de começar o culto. Você que queira ajoelhar diante do Senhor, continuemos em espírito de oração. Mais Deus. Levando, Senhor, os nossos corações assim. Mais Deus. Que possamos ter encontros contigo, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, Jesus. Toca nos corações, Senhor. Quem tem que ser curado, que haja cura, Senhor. Quebra, Senhor, toda a hoste do maligno, toda a cegueira espiritual. Nós te imploramos, Jesus. Que saia, Senhor, virtude de nós. Que saia fogo, Senhor, braços de fogo, Senhor, da nossa boca. Você que está no seu lugar, ainda temos alguns minutos antes de começar o culto. Feche seus olhos, se concentra no Senhor, peça perdão ao Senhor dos seus pecados nesse momento. Peça a Deus que Ele te direcione nessa noite, que a palavra do Senhor possa penetrar no seu coração, que o louvor que você fizer chegue ao trono da graça de Deus. Porque Deus se alegra e ama aqueles que têm um coração sincero, aqueles que têm um coração incontrito, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Não se importe com quem está do seu lado, com quem está atrás de você, mas se importe com a presença de Deus. É isso que mais importa, é a presença do Senhor. Nada mais importa, não é a estrutura, não é a roupa que estamos vestindo, não é o que temos, mas é a presença do Senhor sobre as nossas vidas.
Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé todo mundo junto. Amém. Dá um abraço bem forte na pessoa que está do teu lado. Diz que bacana que você está aqui hoje. Seja muito bem-vinda aqui nesse lugar. Que Deus te abençoe grandemente. É uma alegria tê-los aqui conosco. Amém. E você vai levantar suas mãos comigo agora e vai receber do Senhor algo novo essa noite. Vai receber algo novo do Senhor. Porque o Senhor fala que todas as coisas se renovam todas as manhãs, principalmente as suas misericórdias. Então levanta sua mão comigo e nós vamos agora declarar: Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esses momentos na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra, Senhor, nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Senhor estaria, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, de novo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Deus, nós estamos aqui para buscar cada vez mais, cada
especial, não só porque é um dia de culto da família, mas também porque nós celebramos o Dia das Crianças, não é verdade? Nesse momento nós vamos cantar um louvor, não sei se foi. Nós vamos cantar um louvor. E intencionalmente nós vamos dedicar as crianças da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade. Se você tiver uma criança perto de você, ou se você tiver uma criança aí no seu pensamento, declare isso, abençoando tanto a família dessa criança, quanto você que é a família dessa criança, quanto a própria criança. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos pequeninos. Amém? Nós declaramos, Jesus, sobre as crianças, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Declare isso de novo.
dízimos, pelas ofertas. Amém. Os irmãos podem estar sentados um minuto. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos lá na palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Preste atenção. Você, agora, eu vou estar lendo aqui. Vamos ler a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: só eu, Deus, conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Diga comigo: eu responderei. Mais uma vez, 1, 2, 3. Eu responderei. Esse versículo é sensacional, porque é uma das grandes verdades bíblicas que a gente pode viver hoje. Ontem nós tivemos aqui a nossa festa das crianças, né? Que teve o dia das crianças, a gente teve a festa das crianças. Espera só um minutinho, gente. E a gente estava aqui e tal, e a gente tinha programado para tantas crianças. Acho que mais ou menos a gente tinha calculado umas 30 crianças, mais ou menos. E somos homens de pouca fé. Porque o Senhor, Ele nos ensina que nós não vivemos daquilo que vemos, mas vivemos daquilo que cremos. E de repente, meus irmãos, ontem nós estávamos aqui, fizemos evangelismo de rua com as crianças ontem. De repente, quando nós vimos, tínhamos mais de 40 crianças aqui, fora da igreja. Só de crianças que talvez não conheçam a Jesus ainda. Então Deus, Ele é tremendo. Porque nós até falamos mais uma vez, o homem está preocupado com as coisas da terra, mas o Senhor mais uma vez foi fiel e multiplicou tudo. Tudo foi em abundância, nada faltou. Porque o Senhor abençoa o seu povo, porque Ele tem aqui, a palavra dele nos diz, planos de trazer prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim. Porque sem oração a igreja não vê poder. Sem a oração, o cristão não consegue vencer as suas batalhas. Sem a oração, não podemos ver a glória de Deus. E muitas vezes ficamos acomodados, achando que Deus tem que mandar o raio do céu cair na nossa cabeça para que a gente creia em algo. Mas a palavra de Deus fala que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E é essa promessa que o Senhor faz nessa noite para a sua igreja, a igreja de Cristo. E nós tivemos uma experiência incrível ontem, que antes de começar qualquer trabalho agora aqui na igreja, nós oramos, nós declaramos, nós fizemos uma marcha aqui dentro da igreja, orando pelas cadeiras, orando pelo lanche, orando pelo sol, orando por tudo. Porque o cristão não vive sem oração. E nós oramos para aqueles que foram evangelizados. Nós oramos pela nossa irmã Carol. E na hora, eu falei, Carol, tadinha, ela ajoelhou. E aí nós fizemos uma corrente de oração sobre a vida dela, porque ela é o canal de bênção para a vida das crianças da igreja. Porque Deus escolheu você.
Estamos às vezes tão preocupados com bexigas, com lanches, que é muito legal, com doces, mas nos esquecemos que quem faz a obra é o Espírito Santo. Por isso que às vezes para nós, coisas, ministério, alguma coisa que Deus incumbe você de fazer, às vezes é tão pesado. Às vezes você se sente tão sobrecarregado e cansado. Quando você se sentir assim, saiba que você saiu do propósito de Deus. Você tem que recalcular o seu GPS. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. E quando aquelas crianças entraram aqui e ouviram a palavra de Deus, não apenas por um lanche, por um doce, por uma bexiga, mas ouvir a palavra de Deus por você, meu irmão, ter feito um lanche, por você ter dado um abraço, por você ter orado, por você ter abençoado aquela vida. A palavra de Deus nos garante, ela não volta vazia. E eu sei que na hora que a gente fez o apelo, a Carol fez o apelo, eu creio que muitas crianças ali foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque só de você amar, só você te amar, você nem precisa falar nada. Só você de amar a pessoa, amar a criança, amar qualquer pessoa que Deus coloca na sua frente, ela já sentiu o amor de Deus. E é isso que é o mais importante. E que tudo isso tem a ver com dízimo e com oferta. Porque aqui eu creio que nós, o corpo de Cristo, quando abençoamos a obra de Deus, o Senhor faz multiplicar não só dinheiro, não é sobre isso, mas Ele faz multiplicar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque a gente acha que prosperidade, às vezes, está em relação à vida financeira, e não é sobre isso. Prosperidade é você deitar todo dia com a sua cabeça no travesseiro e sentir que você tem paz. Paz que excede todo entendimento. Isso é prosperidade. Amém. E Deus honra aqueles que dão com alegria. Então, não é só sobre o dinheiro, é sobre o seu dom, é sobre o seu talento, é sobre o seu tempo. Porque às vezes, Deus, eu não tenho nada. Pelo contrário, meu irmão, você tem tudo. Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, nesse momento agora, vidas foram muito abençoadas por todas as ofertas que os irmãos trouxeram ontem, que se multiplicou mais uma vez. O Senhor se fez presente, se fez manifesto em mais um milagre. Então, nós temos que só agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Então levanta, meu irmão, levanta da sua cadeira agora, dá um salto aí na cadeira, dá um pulo. Isso. Pegue seu envelope ou através do celular, do Pix. Quem quiser ofertar através do Pix, depois você procura após o culto, que a gente vai te passar o número, aquilo que o Senhor tocar no teu coração. Porque ontem, através da tua oferta, do teu dízimo, crianças foram resgatadas do inferno. Talvez você não saiba, mas tudo aquilo que você contribui na casa do Senhor, o Senhor multiplica e abençoa vidas, porque essa é a nossa missão. Então, levante seu envelope agora, nós vamos orar, levante seu celular, enfim, fique à vontade, aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz pelo teu povo, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui, ó Deus. Aqueles que precisam de um romper, que precisam da tua bênção, Senhor. O Senhor vem estar agora, Senhor, tocando no coração de cada um, Senhor. O Senhor vem agora estar abençoando a casa de cada um, o trabalho de cada um. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que nós vamos viver no suor do nosso trabalho, Senhor.
E o Senhor vai fazer prosperar, ó Deus, porque nós somos teus filhos, ó Deus. E nós estamos te devolvendo agora, Senhor, aquilo que o Senhor nos abençoa, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqueles que depositaram no seu envelope, traga aqui na frente, amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, porque não existe bênção maior, aquele é melhor dar do que aquele que recebe, diz a palavra do Senhor. Nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, Jesus. Cada dízimo, cada oferta, Senhor, nós abençoamos, Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Enquanto a Dani foi ministrando, eu lembrei de algumas coisas em relação à minha infância, inclusive. Certo dia eu estava aqui sentada em uma dessas cadeiras, e era uma festa de crianças, não sei se era festa, se era BF, se era dia das crianças, mas eu deveria ter uns 7, 8 anos no máximo, eu morava aqui perto. E eu lembro muito bem da ilustração do tio, era o Gilmar, um irmãozinho da igreja aqui, da antiguidade. Não sei se eu falei para ele, acho que eu falei para ele isso. E a ilustração era sobre Paulo e Silas na prisão. E isso nunca saiu da minha mente. Ficou muito gravado na minha mente a parte onde ele deu ênfase que enquanto eles louvavam ao Senhor, eles foram libertos. Isso nunca saiu da minha mente. E sempre, quando eu estou em alguma situação de prisão, eu lembro de louvar. Então eu quero te convidar a também louvar, agradecer o nome do Senhor. Amém. E certamente nós seremos livres de todas as amarras.
clamor do nosso coração. Amém. Nós vamos continuar em adoração. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Gostaria de saber se existe alguém que está nos visitando essa noite pela primeira vez. Fique de pé, por favor, queridos. Fale seu nome bem alto. Caio Peter. Não, Vitor. Deus abençoe a vida de vocês. A gente está muito alegre que vocês estão aqui hoje. Vocês entraram aqui porque com certeza o Senhor tem algo a dizer para vocês essa noite. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Após o culto, a gente gostaria de conhecê-los um pouco mais. A gente convida vocês para tomar um café depois lá embaixo. Amém? Deus abençoe, pode se sentar. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Peço que a igreja, após o culto, dê um abraço nesses irmãos. Vamos agora orar pelas crianças, né, os juniores que vão descer. Amém? Fiquem de pé, nós vamos orar por vocês, as crianças, os professores. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por cada criança, por cada junior. Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles agora em nome de Jesus. E nós declaramos e consagramos essas vidas a Ti, Senhor. Que a palavra de Deus agora entre em seus corações, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Antes de passar a palavra para o Deussi, irmãos, eu só gostaria de agradecer imensamente todos os irmãos que ontem estiveram aqui, ajudaram, contribuíram, fizeram lanche, limparam a igreja depois. Deus abençoe cada um. Né, Alain ficou me devendo uma pintura no meu rosto, que eu estou esperando. A gente já estava aqui ontem fazendo desenho no rosto das crianças. E foi uma bênção. Deus abençoe todos vocês. Amém? Continue orando. É o ministério. O evangelismo foi demais. A gente saiu pelo bairro gritando no carro. Jesus ama todo mundo e convidando todo mundo para vir para a igreja. Foi uma bênção. Aí eu falei, a gente estava igual o carro dos Flintstones, né? Dentro do carro. Foi uma bênção tremenda, né? E Deus continua abençoando esse ministério. Agradecer também, meus irmãos, aqueles que contribuíram financeiramente, né? Que às vezes não vão estar, mas contribuem financeiramente com os doces. Enfim, que Deus multiplique e abençoe. O Senhor não deixou faltar nada. Amém? Irmãos, lembrando que toda sexta-feira nós temos nossas reuniões, nossa célula online, e a gente sempre coloca o link no nosso grupo IPM oficial. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp IPM oficial, por favor, após o culto, nos chame que a gente vai te ajudar a entrar lá no nosso grupo para você ficar por dentro de toda a programação da igreja. É importante você estar conectado. Somos corpo, precisamos estar conectados. Então lá toda sexta-feira, às 20 horas, a gente se reúne e tem sido uma bênção, né, Deussi? A gente tem aprendido muito com a palavra de Deus. É uma forma também dos irmãos se manifestarem. Então você participe. Domingo de manhã, todo domingo às 9h30, também nós temos a nossa escola bíblica dominical, né? Precisamos ser embasados biblicamente, né? Precisamos conhecer a palavra de Deus a fundo. Então todos estão convidados a estar aqui também. Todos os domingos nós estamos aqui às 18 horas no culto da família. A semana que vem, no sábado, até estendo um convite para o Caio, né, para o Vitor que está aqui nos visitando, a gente vai ter o nosso encontrão teens e juniores, né? Vocês estão super convidados, vai ser muito legal vocês estarem aqui com a gente, né? A partir das 18 horas. Nós mudamos o horário, né? Então a partir das 18 horas, todos estão convidados. Tem sido uma benção. Os nossos adolescentes, os juniores, tendo encontros com o Senhor. Então,
Você, pai, mãe, né? Tem criança que não pode vir sozinha, então traga, né, o seu filho. Você tem essa responsabilidade de ensinar a criança no caminho do Senhor. Amém? Então faz esse esforço, é importante para eles também. E no outro sábado, irmão, se não me engano, dia 25, a gente vai ter o nosso último encontro de mulheres. Amém? Vai ser o nosso último encontro do ano, calma lá, não é o último da vida não, é do ano. Nós já vamos estar fazendo o encerramento, vai ser uma bênção tremenda. E esse ano nós cuidamos do corpo, alma e espírito, e esse último encontro a gente vai falar sobre o espírito. Então vai ser uma bênção e eu creio que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Agradecer também, irmãos, todos os irmãos que contribuíram com as cestas básicas, né? Que Deus abençoe todos os irmãos que contribuíram, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Amém? Dormiram? Então eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vocês estão aí? Eu falei glória a Deus, ficou tudo mundo, né? Normalmente a gente fala glória a Deus, irmão, todo mundo, glória a Deus. Não é? Então vamos tentar de novo? Glória a Deus, irmãos. Amém. Viu como melhorou um pouquinho a interação? Mas a Dani perguntou se vocês tinham dormido. Vocês dormiram ou não? Então vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para os irmãos fecharem os olhos. Nós vamos orar. Vamos buscar de Deus o que Deus quer nos falar esta noite. Antes de orar, eu quero convidar os irmãos, pode ficar com os olhos fechados. Quero convidar os irmãos a pensar sobre a sua vida. Nós vamos pensar sobre as nossas vidas hoje. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a minha vida hoje? E pensar na nossa vida em todos os sentidos, de todas as formas. Você está feliz da maneira como a sua vida está hoje? Você está contente? Você está em paz? Se você está em paz, se você sente que a sua vida está bem, que você está tranquilo, então pense no que você pode melhorar mais ainda. Agora, pode ser que tenha aqueles que não sintam que a sua vida está tão bem assim, e que muitas coisas na sua vida precisam melhorar. Se você sente assim, que a sua vida não está tão bem assim e que precisa melhorar, então nós vamos ter que entregar isso para Deus e vamos entender o que Deus quer e a maneira como Ele quer melhorar a sua vida, a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar e colocar a nossa vida de uma maneira que, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, de que se a minha vida está boa ou se minha vida está ruim, se tem algo que eu preciso melhorar mais ainda, ou simplesmente que eu precise melhorar o que está ruim, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, e pedir que o Senhor fale comigo.
Pedir que o Senhor nos fale esta noite. Pedir que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e fale aos nossos corações. Pedir que o Senhor venha com o seu Espírito Santo e fale às nossas mentes. Que o Senhor fale ao nosso corpo. Que o Senhor fale à nossa alma. E que o Senhor fale ao nosso espírito. Move, Senhor, a minha vida esta noite, através da Tua palavra. E assim o Teu nome seja glorificado. Só o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então pode sentar. Diante disso que eu falei, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a gente olha para a nossa vida, às vezes está bem, né? Se nossa vida está bem, então tudo bem. Mas mesmo a nossa vida estando bem, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, é ou não é? É verdade ou não é? Sempre tem alguma coisa que dá para a gente melhorar ainda mais. Agora, se você olhar para a sua vida e falar, a minha vida não está bem, não estou bem, tem alguma coisa que me tira a paz, alguma coisa não me deixa feliz. Então, se você está assim, então nós devemos melhorar essa situação, nós devemos mudar essa situação. E como é que a gente faz isso? Para isso, eu vou convidar os irmãos, vou fazer um convite. Os irmãos sabem o que é um convite, né? Sabe ou não sabe? Hã? Deixa eu achar aqui. Amém. Já achei. Escuta. Então eu quero fazer um convite para os irmãos. Sabe que convite é esse? Eu espero que os irmãos não recusem esse convite. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, juntamente comigo, a entrar no barco. Você vai entrar no barco, junto comigo. E dentro desse barco, nós vamos procurar entender como é que a gente melhora o que já está bom e como é que a gente transforma o que está ruim em alguma coisa boa. Tem uma criancinha aqui querendo vir pegar uma bexiga, eu estou vendo isso. Pode pegar a bexiga, pode pegar. E é interessante, né, que quando nós somos crianças, tudo parece bom, tudo é tranquilo, está tudo certo. Mesmo indo fazer alguma coisa errada, parece que está tudo certo. Mas quando nós crescemos, nós percebemos que muitas coisas que a gente fazia quando era criança já não era certo assim. Mas isso faz parte da vida. Nós somos assim, nós somos seres humanos. E quando nós ficamos adultos, nós começamos a tomar decisões. Uma decisão atrás da outra. Nós vivemos de tomar decisão. Mas quando a gente toma uma decisão que a gente percebe que a decisão não foi boa, foi errada, e aí as coisas começam a não acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse, então aquilo já começa a tirar a sua paz, aquilo já começa a te incomodar, e tudo isso faz parte da nossa vida. E que nós precisamos entender o que acontece para que a gente transforme a coisa boa em melhor ainda, ou que a gente transforme a coisa ruim em uma coisa boa.
E para isso eu vou te convidar. Por isso eu te fiz o convite a entrar comigo no barco. E nós vamos, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar aí a sua Bíblia no celular, né? Lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35, a partir do versículo 35. Livro de Marcos, está lá no Novo Testamento, é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todo mundo já achou aí? Então dá glória. Glória a Deus. Amém. Ela diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na boca, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu fiz essas questões dos irmãos sobre se está bom, se está ruim, se está legal, se você está em paz, é porque a nossa vida, ela vai caminhando, e muitas coisas vão acontecer. E aí, eu vou trazer para os irmãos uma forma da gente analisar a nossa vida em dois aspectos. Nós vamos entender um pouco, analisar um pouco a nossa vida pessoal e a nossa vida com Deus. Em dois aspectos. Pense na sua vida pessoal agora. Pense se está tudo bem. Quando eu falo de vida pessoal, pense na sua saúde. Como é que está a sua saúde? Você está saudável ou você está com alguma enfermidade? Como é que está? Vocês lembram que Jesus disse, né? Que Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então pense, como é que está a sua vida? Será que eu estou saudável? Ou será que eu estou com alguma enfermidade que precisa ser curada? Pense também com relação às suas finanças. Como é que estão as suas finanças? Não pode tremer, hoje eu estou tremendo aqui. Não fala de finanças, né? Já vem os boletos na cabeça. E aí, eu convido você a pensar: como é que está as suas finanças? Está bem ou está ruim? Se está bem, o que pode melhorar? Agora, se está ruim, o que tem que fazer para melhorar? Pense também com relação à sua família. E a sua família? Nós estamos falando agora da nossa vida pessoal.
Como é que está a sua família? Como é que está você com seus filhos? Você com a sua esposa? Você com seu marido? Está tudo bem? Está em paz? Está tudo correndo tranquilamente? Se está, o que dá para fazer para melhorar? Se não está, a gente precisa identificar qual é o problema. Onde está o problema? Deus, ele é poderoso para mudar todas as coisas. E é assim que ele fez, ensinando os discípulos. Então nós precisamos começar a olhar para a nossa vida pessoal e ver o que está bom e o que está ruim. E nós precisamos, pense aí, nos seus estudos. Você que gosta de estudar. Como é que estão os seus estudos? Hein? Está estudando? Está indo bem nas provas? Aí, mais ou menos. Então precisa melhorar alguma coisa. Hã? Tem gente aí fazendo pós-graduação que eu sei. Não é, Vasco? Como é que está aí os estudos? Está dando para levar? Então, e os seus projetos? Você tem algum projeto na sua vida que você está colocando em andamento? Como é que está? Tem alguma coisa que você está pensando? Em algum negócio que você queira abrir? Em algum projeto de vida, um projeto pessoal seu, em que você queira mudar a sua vida, de repente? Você quer empreender alguma coisa? Tem uma máxima do empreendedorismo que diz assim: você não vai conseguir mudar nada se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, se você quer mudar a sua vida, você precisa fazer algo diferente. E esse algo diferente é um desafio. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Você não sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. Nós vamos tentar aqui transformar aquilo que não está bom em algo bom através de Jesus. Porque é Ele que nós devemos colocar junto com a gente dentro do barco. Agora vamos, para a gente, às vezes a gente se questiona se a nossa vida pessoal está bem ou se não está. Se não está bem, a gente costuma ficar pensando, por quê, nada comigo dá certo, as coisas não acontecem, eu tento fazer isso e não vai, eu tento fazer aquilo, vai muito menos ainda. E a gente começa a reclamar. Mas a gente precisa entender por que não dá certo. Não adianta só reclamar. Não adianta só murmurar. Precisamos entender o porquê não está dando certo. E aí, a gente precisa começar agora a analisar como é que está a nossa vida com Deus. Nós já tentamos entender um pouquinho agora como é que está a sua vida pessoal. Agora, nós entregamos a nossa vida para Deus. Amém ou não? Amém. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Amém. Jesus deve fazer parte da sua vida? Amém. Então, como é que agora a nossa vida pessoal pode caminhar sem Jesus? Não tem como. Não dá. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela estava fazendo, acho que um curso, sei lá o que ela estava vendo, e aí ela disse assim, ela viu um negócio, uma frase interessante. Não dá para desver o que você já viu. Faz sentido, não é? Não dá para. Se você viu uma coisa e você entendeu aquilo, não dá para desver mais. Não dá para desentender mais.
Então, uma vez que você viu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem mais como você não tem como você não considerar mais essa frase, né, bíblica. Não tem. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem mais outra coisa que a gente possa entender. Não tem. Porque quem uma vez entregou a sua vida para Jesus e tenta caminhar sem Ele, a gente entende aquela pessoa como aquela pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Mesmo ela estando desviada dos caminhos do Senhor, não tem como desver mais, porque ela já sabe, ela já recebeu aquilo. Aquela sementinha já foi plantada. Agora ela está num processo de... Se a semente já foi plantada, o que ela está acontecendo com ela agora? Germinando. Ela está germinando. E esse trabalho pertence única e exclusivamente ao Espírito Santo. E deixa Deus agir. Mas que não tem mais como desver, não tem. Isso não tem. Então, como a gente já entregou a nossa vida para Jesus, agora nós precisamos entender como é que está a nossa vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Pare e pense. Eu entreguei minha vida para Jesus. Será que agora eu estou caminhando com Jesus? Será que agora eu estou caminhando com Deus? Ou será que eu fico deixando Deus de lado para tudo que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho um projeto. Eu vou lá, simplesmente vou tentar executar o projeto. Mas você está colocando Deus na frente? Eu estou estudando. Eu pretendo me tornar um advogado. Será que eu estou colocando Deus na frente? A minha família está com problemas. Eu estou brigando muito com a minha esposa, eu estou brigando muito com o meu marido, eu estou brigando muito com os meus filhos. Meus filhos estão me desrespeitando. Será que você está colocando Deus na frente no que tange a conduzir a sua família? Será que nós estamos fazendo isso? Aí você pensa assim: se tem uma coisa que Deus quer ter com você e comigo, é relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua relação pai e filho? Pai, como eu digo, Deus. Como é que está? Lá em Jeremias, já deixei aberto aqui, Jeremias, deixa eu ver se me lembro onde está. Jeremias capítulo 29, nos versículos 12 e 13, não precisa ler aqui não, tá bom? Eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho. Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. A Bíblia estava ministrando aqui agora há pouco. Não tem como levar uma vida de cristão sem oração. Não tem. Porque a oração vamos dizer assim, é o termômetro de como está o seu relacionamento com Deus. Se você está orando bastante para Deus, então você está tendo um relacionamento com Ele. Agora, se você passa um dia, 2 dias,
uma semana, sem sequer falar com Deus, então você não está tendo um relacionamento com Ele. Você não está tendo intimidade com Ele. Você não está tendo um momento em que você coloca a sua vida, os seus projetos, a sua família, as suas finanças, a sua saúde diante de Deus. Porque Deus, Ele disse, Ele acabou de dizer, vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei. E ainda Ele fala, buscar-me-eis e me achareis. Mas é só isso? Buscar-me-eis e me achareis? Não. É quando o quê? De todo o vosso coração. Isso é relacionamento. Isso é intimidade com Deus. A palavra de Deus também diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí eu pergunto para você, aquela relação que nós estamos falando, na nossa vida com Deus, você tem adorado a esse Deus? Porque são essas pessoas que Ele procura. Ele olha aqui para a terra e Ele olha para cada um de vocês, para cada um de nós, que eu me incluo nisso aí também. E aí Ele começa a procurar. Esse me adora, esse não me adora, esse me adora. Já viu aquele negócio do livro de texto lá no livro, aquela brincadeira de criança? Né? Ele vai escolher. Ele está procurando quem é que está adorando. Se você não estiver adorando, Ele não vai te achar. Sabe, cara, nós estamos no Dia das Crianças, né? Então, já falei do livro de texto, lá do livro, mas tem aquela outra brincadeira que eu brinquei bastante quando era garoto. Chama esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde aqui com os amigos na rua? Hã? Quando eu cresci um pouco mais, ainda, a gente não falava assim, vamos brincar de esconde-esconde, não. A gente falava assim, vamos tirar o esconde, mano. Eu falava assim, vamos tirar aí. Eu ia lá com o pessoalzinho, vamos tirar o esconde aí. E aí a gente ia fazer aquela brincadeira de esconde-esconde. E quando você se escondia, você arrumava um esconderijo e ficava em silêncio lá para o coleguinha não te achar. E aí, quando ele passava por você corria lá para onde estava lá o ponto lá, né? Bater cara, né? Lembra? Bater cara? Aí você quando ela chegava lá, batia lá, 1, 2, 3. Eu já fui criança, irmão. Embora os meus cabelos brancos, né, estejam aflorados, não é não, seu Valdir? Seu Juarez, seu Rubens, seu irmão aí, meus parceiros de cabelo branco, pastor, Vanderlei, além do cabelo branco, ele está com a barba branca também. Mas tudo isso faz parte. Agora, se tem uma brincadeira que a gente não pode fazer com Deus, é essa, de esconde-esconde. Muito pelo contrário. Nós temos que adorar ao Senhor. E quando Deus Ele procurar os verdadeiros adoradores, que Ele encontre em você. Está entendendo, irmãos, a relação que nós temos que ter com Deus? Nós precisamos estabelecer uma relação de confiança com Deus. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter fé. Confiar é ter fé. Se você não confia, você não tem fé. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Por que sem fé é impossível agradar a Deus?
vai agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Porque, pensa, né, às vezes a gente pensa assim, pensa em Deus. Quem é Deus para você? É difícil, né, imaginar um negócio desse. Pensa na figura de Deus. Existe? Você consegue imaginar um Deus? Né? Tem gente que imagina aquele Deus, né? Um Deus assim, lá em cima do céu, um cajado na mão, um rosto, uma barba branca assim, enorme, né? Aquele cajadão assim, ó. Uma coisa até assustadora, né? Mas esse não é Deus, não. Ele não é assim, não. Eu não consigo imaginar, nem você. É por isso que nós temos que ter fé. É aí que está a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente pensa, quando Pedro andou por sobre o mar, aí você começa a imaginar: caramba, como é que pode uma pessoa andar em cima da água? Pelos olhos carnais, né? Pela ótica da lógica, ou da ciência, ou pela ótica humana. Alguém é capaz de andar pela água? Não. Mas, sem fé, é impossível agradar a Deus. É aí que se encontra a fé. Pensa numa multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que precisavam ser alimentados, eles estavam com fome. E Jesus, ele conseguiu alimentar esse povo todo somente com 5 pães e 2 peixinhos. Como é que isso é possível, humanamente pensando? Tem como, pela ótica da ciência, 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentar mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças? E a palavra de Deus ainda fala que, além de alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ainda sobraram vários cestos de pães e peixes. A gente olha, lê isso na Bíblia, você só pode entender que aquilo aconteceu pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Às vezes a gente ora assim, né? Deus, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Como é que isso é possível? Através do relacionamento com Deus. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos ouve. E se você busca Ele de todo o seu coração, você consegue achar Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora veja, eu falei tudo isso, por quê? Porque eu fiz um convite, lembra que eu fiz um convite para os irmãos? Deixa eu só tomar uma água aqui. Lembra que eu fiz um convite para os irmãos para entrar no barco? Por quê? Quando nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, Jesus ele disse assim: passemos para o outro lado. Jesus ele estava ensinando, ele estava ali à beira do mar da Galileia, e ele estava ensinando as pessoas, e ele ensinava através de parábolas, e as pessoas queriam aprender com Jesus. E começou a juntar a multidão, e começou a juntar, e começou a vir. Juntou tanta multidão ali no mar,
que para Jesus conseguir ensinar as pessoas, sabe o que ele precisou fazer? Entrar no barco. Ele entrou no barco, se afastou um pouco da margem, se sentou no barco e aí ele conseguiu ensinar as pessoas. Agora imagina a cena: Jesus ali no barco, ali balançando e tal, e aquela multidão na praia, Jesus ensinando eles. E isso Jesus fez o dia inteiro, o dia todo. Tanto é que nós lemos aqui agora, ó. Ao anoitecer, em outras versões fala, né? No final da tarde, alguma coisa assim. Jesus disse assim: passemos para o outro lado. E aí, quando ele falou isso para os discípulos pegaram ele, do jeito que Jesus estava sentado ensinando, eles começaram a navegar pelo mar, para ir para o outro lado. E a Bíblia diz ainda que mesmo ele fazendo isso, outros barcos o acompanhavam. Porque as pessoas queriam continuar com Jesus, e isso já era de noite. Agora veja bem, Jesus disse: vamos para o outro lado. Quando ele diz isso, vamos para o outro lado, e eu convidei os irmãos para entrar no barco junto com ele, por isso eu pedi para os irmãos analisar a sua vida pessoal e a sua vida com Deus. Se está bom, precisa melhorar. Se está ruim, aí que precisa melhorar mesmo. Então pense ali, você com Jesus aprendendo. Jesus te ensinando e você aprendendo. Jesus ensinando você e você aprendendo. Quando ele já ensinou bastante, o dia inteiro, e as pessoas ali aprenderam bastante, agora Jesus falou assim: ó, vamos lá para o outro lado. Como é que é a situação depois que você aprendeu? Ele falou: passemos para o outro lado. Sua vida pessoal está enfermo? Vamos passar para o outro lado, o lado da cura. Como é que está a sua vida financeira? Está ruim? Está com dívida? Vamos passar para o outro lado, o lado dos boletos pagos, o lado do bolso cheio. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Um relacionamento fraco? Vamos passar para o outro lado, o lado de um relacionamento com Deus sadio, verdadeiro. Como está a sua vida com Deus? Como é que está a sua fé? Como é que estão os seus projetos? Pensa em tudo aquilo que nós conversamos, irmãos. Como está? Entre no barco e vamos passar para o outro lado. Esse é o convite que eu te faço. Agora, veja bem, para passar para o outro lado, não pense que é fácil. Não é simplesmente passar para o outro lado. Jesus ele disse: vamos para o outro lado. Mas quando eles começaram a navegar, veio um vendaval e começou a chacoalhar o barco. E todo mundo lá, desesperado, com o barco batendo para lá para cá, as ondas vindo, enchendo de água, e todo mundo lá prestes a morrer. E foi isso que eles achavam que ia acontecer. Até que eles foram lá: Jesus, o senhor está dormindo aí? Nós estamos para morrer aqui. Aí Jesus falou: eu tento imaginar a cena, né, irmãos? Aí eu convido os irmãos também para tentar imaginar a cena. Imagina, o barco está chacoalhando, enchendo lá,
aquela coisa, quando vem aquela tempestade chacoalhando, e Jesus não. A Bíblia diz que ele estava deitado com a cabeça no travesseiro. Mas será que ele não se incomodava ele com o travesseiro molhado? A Bíblia diz que ele dormia. Mas quando o negócio estava feio, o negócio ficou terrível, os discípulos falaram assim: não se importa se ele morrer, não. Aí Jesus levanta e simplesmente repreende o vento e diz para o mar: fica quieto, calma-te. E aí e aí Jesus fala para ele: por que você tem medo? Você não tem fé, não? Olha, quando a gente estabelece algumas coisas na nossa vida, e a gente quer mudar a nossa vida para melhor, ou para melhor ainda, melhor do que já está, ou se está ruim, a gente tenta melhorar a nossa vida, e a gente começa a fazer as coisas começam a não dar certo. Será que você não está com medo? Será que toda a tempestade que está acontecendo na sua vida não está te incomodando? Será que toda essa travessia, porque quando ele disse vamos para o outro lado, antes de chegar do outro lado, teve essa tempestade. Será que não está acontecendo essa tempestade na sua vida? Na minha vida? Agora, com certeza está. Na minha está. Então, se essa tempestade está acontecendo na sua vida, será que você está com medo de tudo isso? Será que isso não está aflorando? Será que você não está com pouca fé? Agora, o interessante, uma coisa muito interessante, antes da gente passar para o outro lado, nós precisamos aprender. E é isso que Jesus estava fazendo. Estava ensinando. Jesus estava ensinando as pessoas, antes de dizer, passemos para o outro lado. Então, quando eles começaram a travessia, eles já tinham conhecimento. Eles aprenderam muita coisa. Aí eu pergunto para você, antes de você começar essa travessia, você está se preparando? É? Antes de você colocar o seu projeto em prática, você está se preparando para ele? Antes de você buscar uma vida mais saudável, você está buscando conhecimento de como se tornar mais saudável? Porque antes de nós começarmos a travessia no mar e enfrentar as dificuldades, nós precisamos saber onde nós estamos pisando. Isso se chama capacitação. Jesus estava capacitando aquelas pessoas antes de atravessar o mar. Quando nós lemos lá na parábola dos talentos, os irmãos conhecem a parábola dos talentos? Em que o Senhor, ele ia fazer uma viagem, mas antes de fazer a viagem, ele entregou os talentos para os seus servos. Só que o que é mais interessante de tudo isso é que quando ele entregou os talentos para os servos, ele entregou a cada um conforme a sua capacidade. Muito bem. Tem alguém que tem a palavra de Deus, né? Entregou conforme a sua capacidade. É por isso que para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1. Por quê? Ele não podia ter dado tudo igual para todo mundo? Podia. Ele era o dom, ele era o Senhor. O dinheiro é meu, eu dou o tanto que eu acho que eu tenho que entregar. Mas para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1. E para aquele que ele entregou 5, quando foi cobrar? Quando o Senhor voltou da viagem,
porque ele foi prestar conta com os servos. Aquele que entregou 5, devolveu 10. Aquele que entregou 2, devolveu 4. E o que entregou 1? Devolveu quantos? 2? E por quê? Aquele que entregou 5, devolveu 10, devolveu o dobro. Porque o Senhor sabia a capacidade dele. Aquele que entregou 2, que devolveu 4, o Senhor também sabia a capacidade dele. É por isso que ele entregou 1 para aquele lá, porque ele sabia que aquele lá não era capaz. Tanto é que quando ele pegou aquele 1 denário, né, que fala, vamos dizer assim, R$1, para a gente entender, o que R$5 virou 10, pensa assim, R$2 virou 4. Agora, o que pegou apenas R$1, ele pegou aquela moedinha de R$1 e enterrou. E aí, quando o Senhor voltou, sabe o que ele falou? Eu sabia que o Senhor era uma pessoa severa, uma pessoa, um homem rigoroso. Então eu fiquei com medo de perder o que o Senhor me deu. E aí eu enterrei. Toma aqui o teu R$1. E aí o Senhor falou o quê? Servo mau e negligente. Inclusive Deus fala assim: tire esse 1 que escondeu e não produziu nada, e entregue para aquele que produziu 10. O que isso nos mostra, irmãos? Que Deus ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Então, para que nós recebamos bastante de Deus, nós precisamos nos capacitar com o pouco. O pouco que Deus te deu, você precisa se capacitar para dobrar aquilo. Se você simplesmente enterrar, significa que você está com medo. Assim como os discípulos lá estavam no barco com medo. E nós não podemos ter medo. Nós precisamos ter fé. Então, meus irmãos, qual que é o recado? Nós precisamos passar para o outro lado. Lembra que eu fiz o convite? Você aceitou. Precisamos passar para o outro lado. Agora eu vou te falar uma coisa mais interessante ainda. Quando eles começaram a travessia no mar, já vou terminar, irmãos. Quando eles começaram a travessia no mar, será que eles sabiam que eles iam encontrar do outro lado? Jesus falou: passemos para o outro lado. E quando eles começaram a navegar, veio a tempestade e começou a chacoalhar. E aí eles ficaram com medo, chamaram Jesus. Jesus foi lá e acalmou tudo. E aí eles conseguiram concluir a travessia. E aí eles chegaram lá do outro lado. E eles chegaram lá na terra dos Gerazenos. Quando eles chegaram do outro lado. E o mais interessante é que já era de noite, hein? Lembra que já era de noite quando eles começaram a travessia? Imagine que quando eles chegaram lá já era mais tarde ainda. Ou seja, estava de noite. E quando eles desembarcaram lá na terra dos Gerazenos, logo que eles desembarcaram, o que veio para cima de Jesus? O que veio para cima de Jesus? A multidão.
Não, um endemoniado. Veio lá um endemoniado Gerazeno. Era um homem que vivia na noite, vivia visitando sepulcros. Era um homem endemoniado. E a Bíblia diz que não era um demônio só não. Porque quando Jesus perguntou o nome dele, ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E aí o que Jesus fez? Sai daí, vai para aqueles porcos. Aí cerca de 2.000 porcos, os demônios, legião de demônios, entrou naqueles porcos, e aqueles porcos se precipitaram e caíram no mar e se afogaram todos. O que isso é interessante para nós, irmãos? Nós estamos aprendendo. Precisamos aprender antes de começar a atravessar o mar, porque nós vamos encontrar dificuldades. Agora, se você tem um projeto, se você tem alguma coisa, quando você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Pode ser que quando você começar a travessia e você ver que está chegando do outro lado, você encontre demônios, você encontre mais dificuldade, você encontre mais problemas, você se depara ainda com. E aí você fala: meu Deus, tem misericórdia. É o que cabe a nós. É por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Eu fico tentando imaginar como é que era o relacionamento dos discípulos quando estavam com Jesus. Eles conversavam com Jesus o tempo todo. Aí a gente pensa: mas é mais fácil, Jesus estava ali com eles, né? Mas Jesus, Ele está aqui também com a gente agora. Porque quando Ele foi para o Pai, Ele disse: eu deixo-vos um Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Então Jesus, do mesmo jeito que Ele estava lá com os discípulos, tete a tete, Jesus, Ele está aqui também com você agora, tete a tete. Se você não crê nisso, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter essa fé, irmãos. Você está ali me ouvindo, e eu estou aqui falando com os irmãos, mas Jesus, Ele está aqui neste momento. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que aquele Jesus lá que acalmou o mar, aquele Jesus que multiplicou os pães e os peixes, aquele Jesus que transformou a água em vinho, aquele Jesus que fez com que Lázaro ressuscitasse, aquele Jesus que curou a filha de Jairo, aquele mesmo Jesus está aqui agora. Ou você não crê nisso? Se você não crê, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que procurar agradar a Deus. Essa é a nossa função aqui. Nós não temos outra. A nossa função aqui é buscar agradar o coração de Deus. Então, quando você começar a travessia no mar e encontrar as dificuldades, tenha fé que aquela tempestade vai se acalmar. E mesmo quando você chegar lá do outro lado, você encontrar ainda mais demônios, como foi o que aconteceu com eles, quando chegaram do outro lado, tenha fé e mande esses demônios embora, assim como Jesus fez. Porque aquele Jesus que estava lá, que está aqui hoje, Ele tem poder para fazer isso. Mas para isso, precisamos ter fé. E é assim que nós conseguimos. Por isso que eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé agora.
E aí eu vou perguntar para os irmãos. E os irmãos respondam para vocês mesmos. Eu aceitei o convite do irmão Delci, que ele me convidou a entrar no barco. Pense que neste momento você está tendo um ensinamento agora. E antes de entrar no barco, você está aprendendo. Assim como os discípulos e muitas outras pessoas estavam aprendendo com Jesus. Agora pense também, depois de aprender tudo isso, ou um pouco mais, e você ainda pode aprender muito mais ainda, basta você ler a palavra de Deus. Tenha isso como hábito, porque é isso que liberta. A palavra liberta. E quando você começar a travessia, pense que não vai ser fácil. Você vai encontrar problemas, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar uma tempestade diante de você. Mas em meio a essa tempestade, Jesus está com você, assim como Ele está aqui agora. E tenha fé que essa tempestade vai passar. Tudo é passageiro. Nada é para sempre, a não ser a palavra de Deus. Essa é eterna. E quando a tempestade se acalmar, e aí você vê que você está conseguindo chegar do outro lado, e aí você chegar do outro lado, você tem que encontrar mais problemas, encontrar mais demônios. Pense que o mesmo Jesus que acalmou a sua tempestade, Ele vai mandar esses demônios tudo embora também. Se você crê nisso, se você crê nessa mensagem, eu quero pedir para os irmãos, vira aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu chamo os intercessores. Eles vão ungir a sua cabeça. Eles vão impor a mão sobre a sua cabeça, para que você seja capaz, para que você seja capacitado a entrar no barco e começar a travessia com Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e creia. Enquanto isso, os ministradores vão orando por vocês, vão colocando a mão nas cabeças, vão ministrando. Mas receba essa mensagem de Deus. Receba o poder de Deus. Receba a bênção que Deus tem para você. Receba aquilo que Deus tem para você essa noite. Receba o que tem para você depois que você terminar a travessia desse barco. Mas uma vez que você começar essa travessia, entenda que você está dentro de um barco e em volta só existe água. Você não pode pular nesse barco, senão aí você vai perecer. Permaneça no barco, porque dentro do barco está Jesus com você. Creia nisso e receba essa mensagem em nome de Jesus. Estou à beira de andar.
os demônios, foi exatamente isso que eles fizeram. Mestre, vem me ajudar. E esse Jesus está aqui agora. Então peguem o Mestre, peguem Jesus, peguem os ensinamentos que ele recebeu essa noite e levem consigo. E tenta manter com você todos os dias da sua vida. E é assim que você vai conseguir chegar do outro lado de uma maneira diferente. A travessia você começou de um jeito, e a sua expectativa é que você chegue do outro lado de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Se já estava bom, melhor ainda. Se estava ruim, vai chegar ainda melhor. Creia nisso. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar o teu povo e entregar esta mensagem no coração de cada um. E te pedir, Senhor, que o Senhor visite a cada um, que o Senhor vá com cada um, que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos, todos os dias das suas vidas. Esteja conosco, Senhor, no meio das nossas dificuldades. Esteja conosco, Deus, no meio da nossa tempestade. Esteja conosco, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. E a tua palavra diz que sem ti nós não podemos fazer nada. Portanto, nós te louvamos pela tua palavra e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém?